Anteriormente, no canal T-Flash Brasil. Entre. Você ainda não entendeu, Barry? Você não viu o que eu fiz? Eu o virei do avesso. Aquele mar de luz vermelha que os dois se encontravam era a força de aceleração negativa. Quando foi atingido pelo raio, Barry não tocou a força de aceleração, mas sim a criou. A máquina corta a conexão de Tawny com a força de aceleração negativa. Barry conversa com o detetive Forrest e pergunta sobre a detetive Patty, a melhor analista que Central City teve na opinião de Barry. Forrest fala que ela abandonou Central City há muito tempo. Caso Flash volte, quebre o vidro. Flash, meu nome é Comandante Frio. Eu e meu pessoal somos do século 25. Você está preso pelo assassinato do Monarca dos Espelhos. Um dos bumerangues atinge o vidro de Scudder, que começa a rachar. Ao cair lá dentro, o Flash começa a ter várias visões dele com sua mãe. O Capitão Frio pergunta o que o Mestre dos Espelhos viu. E o Mestre dos Espelhos conta que aquele espelho fez algo que eles não poderiam fazer. Ele achou alguma coisa dentro do Flash. Algo que assombra ele e foi despertado. O tanque está quase vazio. Droga, Alan. É melhor você encontrar o ponto de ignição antes que ele destrua todos nós. Após enganar todos os carcereiros, o Capitão Boomerang invade a cela do Flash Reverso em Iron Heights. Após todos os sistemas de anestesia terem sido desativados, o Flash Reverso acorda e pergunta se o Capitão Boomerang estava lá para o matar. Ou pelo menos tentar. O Capitão Boomerang fala que não estava lá para brigar, mas sim para libertá-lo. O Flash Reverso pergunta se agora que ele já estava despertado, o que fazia o Capitão Boomerang pensar que ele não podia fazer isso sozinho. O Capitão Boomerang responde que acha que Tawny já teria feito isso, se pudesse. O Flash Reverso diz que pode, mas agora estava curioso, e pergunta o que o Capitão Boomerang queria. O Capitão Boomerang fala que os dois têm uma coisa em comum. Os dois morreram e foram ressuscitados por aquela luz branca. Ele diz que teve visões e quer saber o que elas significam. Quer saber o futuro. O Flash Reverso pede para que o Capitão Boomerang o liberte, que então ele falaria sobre o futuro. O Capitão Boomerang liberta o Flash Reverso, que o encara e pergunta se ele já havia se perguntado se seria hoje o dia que ele morre. O Capitão Boomerang fala que Tawny não o assusta. Ele já esteve morto e ressuscitou. Agora essa voz que ele escuta vem dizendo que ele deve encontrar essa encapuzada chamada Columba e matá-la. O Capitão Boomerang diz que o Flash Reverso era do futuro e já deveria saber o que aconteceria. Então, o Capitão Boomerang pergunta o que aconteceria se ele não ouvisse aquela voz. Sua vida seria tomada de volta? E pergunta quais eram as visões que Tawny tinha. O Flash Reverso responde que ele não tinha nenhuma visão e fala para que o Capitão Boomerang o escute atentamente. Ele podia saber tudo o que há para saber sobre a vida do Flash, mas o que fazia o Capitão Boomerang pensar que ele se importaria em saber alguma coisa sobre a vida dele? Ele era da galeria, uma barata, um nada. Seus feitos na história são inexistentes. No século 25, o Capitão Boomerang é tão esquecido como a chuva de hoje. Ao final de tudo, ele não tem nenhuma importância. Tawny pergunta o que o Capitão Boomerang se sentia a respeito disso. O Capitão Boomerang fala que isso já era esperado. Ele não sonha com um museu para ele, ou asneiras como essa. Ele não é como Tawny, desejando ser importante igual o Flash, e as pessoas como Tawny não enxergam isso porque não sabem nada a respeito dele. O Flash Reverso diz que sabe o suficiente, e sabe que cada podre do passado dele tem voltado contra ele como um de seus boomerangues. Isso é karma. E pergunta se era isso que o Capitão Boomerang acreditava. Ele tem espalhado tanta maldade em sua vida, e ela estava prestes a voltar contra ele. Algumas vezes, serão pessoas que ele erradamente buscou vingança. Outras vezes, será ele mesmo. O Capitão Boomerang pergunta do que Tawny estava falando. E Tawny responde que estava falando sobre o futuro dele. Estava falando dele ter o libertado. O Flash Reverso some de lá, quando então a galeria chega no local. O Capitão Frio pergunta o que diabos o Capitão Boomerang havia acabado de fazer. No meio das ruas de Central City, um raio de luz aparece no ar. Uma pessoa em cima de uma moto surge e acelera, cortando completamente o trânsito. Essa pessoa dizia: "Eu preciso de mais combustível. Custe o que custar. Eu preciso encontrar Barry Allen."
Barry chega para mais um dia de trabalho na polícia. O diretor Sang fala que Barry está atrasado. Barry diz que perdeu o ônibus. O diretor Sang fala que tinha um corpo de um mascarado que Barry precisava analisar. No local, enquanto analisa a cena do crime, Barry diz não conhecer aquele traje. Seu uniforme não estava rasgado, sem feridas visíveis, sem sinais de traumas e sem sinais de briga. O detetive Forrest fala que talvez não tenha havido nenhuma briga, pois o morto aparentava ter uns 90 anos. Pode ter sido um derrame ou um ataque cardíaco, ou apenas velhice. Barry então recolhe as digitais do cadáver para checar sua identidade. A família Flash está reunida em um parque para um piquenique em família. Bart pergunta se Barry iria aparecer. Iris diz que sim, e Wally fala que Barry não costuma perder esses momentos. Iris recebe uma ligação de Barry. Ela atende e pergunta onde ele estava. Barry se desculpa e diz que não pode ir, pois ele teria que fazer hora extra no laboratório neste final de semana. Barry conta para Iris sobre o caso do mascarado. Iris pergunta o que está acontecendo com Barry. Ele poderia ter corrido até eles para avisar e seria mais rápido que uma ligação. Iris fala que sabe que ele não gosta de festas, mas aquilo se tratava da família, e pergunta por que Barry não queria ver ninguém. Barry diz que continua pensando naquele espelho que a galeria despedaçou semana passada. Ele viu a mãe dele, viva e bem, e não era no passado, mas sim no presente. Ele viu o que teria sido se não fosse pelo Flash Reverso. Ele a matou e colocou a culpa no pai de Barry. Nora morreu na sala de sua casa e Henry em uma cela de prisão. Mas eles não tinham que morrer, os dois deveriam estar lá, com Wally, Iris e o resto da família. Iris responde que sabe como Barry se sente. Sente como se alguém estivesse faltando. Parece com os piqueniques em família que eles tinham quando Barry estava morto. Iris fala para Barry que o que aconteceu com a mãe dele não foi culpa dele. O detetive Forrest chega com os resultados das digitais e Barry desliga o telefone. As digitais eram do garoto elástico. Forrest conta sobre o garoto elástico para Barry. Ele era Ethan Kramer, tinha 16 anos, interno na escola secundária no Museu do Flash, mas ele havia vindo a público poucas semanas atrás, esticando sua bondade por aí. Ele parou um ladrão de bolsas a meio quarteirão de distância e usou a si mesmo como um elástico humano para frear um caminhão desgovernado. Barry fala que se o departamento ainda tiver um analista clínico tão bom quanto Pat Spivot, eles encontrarão altos níveis de Gene Code na corrente sanguínea do garoto elástico. Forrest pergunta o que é Gene Code, e Barry explica que é o extrato que o Homem Elástico usava para conseguir seus poderes. Houve um caso de sumiço do extrato no Museu do Flash 2 meses atrás, e ele é venenoso para a maioria dos humanos. Mas as raras pessoas que são expostas a ele e sobrevivem sofrem uma reação anafilática que fazem seus corpos extremamente maleáveis. Talvez a tensão em sua estrutura celular desencadeou um envelhecimento precoce no garoto elástico. Barry fala que eles precisariam de Patty. Forrest diz que é impossível fazer ela voltar para o laboratório forense. Barry responde que ela ainda não sabia que ele voltou ao time. Forrest fala que ela não foi embora por causa do sumiço de Barry, e sim porque estava cansada de se dedicar a tantos corpos mortos. Barry diz que se eles quiserem descobrir o que aconteceu com o garoto elástico, eles vão precisar de Patty. Barry está no laboratório tentando ligar para Patty, quando então a energia do laboratório acaba. Barry vai até a janela e de repente um motoqueiro passa por cima do vidro. Os vidros se quebram e Barry cai no chão. Barry se levanta e volta a olhar pela janela. Ele vê o rastro do motoqueiro e então aciona o seu anel e vai atrás do motoqueiro. O Flash fica lado a lado com o motoqueiro e pede para ele parar, antes que ele fizesse que ele parasse. O motoqueiro freia e diz que eles estavam correndo mais rápidos que a velocidade do som. A voz do Flash nunca o alcançaria e por isso ele não podia ouvir. O Flash pergunta ao motoqueiro o que ele era e fala que ele parecia ser um policial. O motoqueiro responde dizendo que é o Flash. O Flash fala que isso não quer dizer que os dois são aliados e lembra do que aconteceu com os renegados. O motoqueiro pede para o Flash confiar nele quando ele diz que os dois estão do mesmo lado. O Flash pergunta por que deveria confiar nele sobre qualquer coisa. O motoqueiro então retira seu capacete e diz: porque meu nome é Barry Allen e estou aqui para salvar a história da maior anomalia temporal que já ameaçou a realidade. O
O Flash pergunta ao motoqueiro se eles eram a mesma pessoa. O motoqueiro responde que tecnicamente sim, o nome dele é Barry Allen, mas a maioria das pessoas o conhecem como Perseguidor, o homem mais rápido vivo. O Perseguidor fala que esse encontro é mais estranho do que ele tinha imaginado, mas apesar de todos os riscos, é necessário. O Flash pergunta sobre aquela moto. O Perseguidor explica que aquela era a moto cósmica. Ele a projetou com a ajuda de seu sobrinho, Wally. Ao concentrar a força de aceleração, ela o permite dirigir a velocidades incríveis. O Perseguidor pergunta se o Flash não precisava de um veículo para se mover em super velocidade e se seu traje não era a fonte de suas habilidades também. O Flash responde que não, era apenas ele mesmo. O Perseguidor toca no Flash com um pequeno cacetete especial e logo se desculpa por isso, mas presumia que o Flash sabia como eles são quando vão confirmar uma teoria. Eles precisam de uma evidência sólida. E agora ele tinha uma. O Flash é o gerador da força de aceleração. O Perseguidor fala que finalmente o encontrou. O Flash pergunta de onde ele era e se ele era do futuro. O Perseguidor explica que não, ele é de uma terra paralela, um dos 52 mundos que formam um multiverso, e 51 deles continuarão a existir apenas enquanto esse mundo sobreviver. A Terra do Flash é a chave para todas as outras, assim como o Flash é a chave para a força de aceleração. O Flash lembra que o Perseguidor havia falado que estava em uma missão para salvar a história da maior anomalia temporal que já ameaçou a realidade. O Perseguidor conta que alguma coisa horrível está prestes a destruir a história do Flash e assim a de todos os outros, quando então Bart, o Kid Flash, aparece e pergunta se o Flash acreditava de verdade no que o Perseguidor estava falando, e pede para o Flash não ser tão amador assim. O Flash pergunta o que o Kid Flash estava fazendo lá. O Kid Flash diz que já que o Flash não apareceu no piquenique da família, ele resolveu ir checar. Iris parecia bem preocupada. O Flash fala que havia dito a ela que estava ocupado investigando um assassinato. O Kid Flash pergunta se esse era o principal suspeito dele, alguém fingindo ser o Flash. O Perseguidor pergunta quem era aquele garoto. O Kid Flash diz que se o Perseguidor fosse realmente Barry Allen, saberia quem ele era. O Perseguidor fala que ele era muito jovem para ser o Wally West, e o Kid Flash responde que isso era porque ele não era o Wally West. Pelo fato do Kid Flash ter tocado no cacetete do Perseguidor, algum tipo de efeito colateral acontece e o Perseguidor descobre quem o Kid Flash realmente era. Bartholomew Allen, nascido no século 31, um viajante do tempo. O Flash conta que Bart é um descendente dele do futuro, geneticamente ligado à força de aceleração como ele. Bart voltou a esta era para aprender a usar os seus poderes. O Kid Flash interrompe e diz que voltou a esta era pois o futuro é uma vergonha. O Perseguidor fala que se então Bart é do futuro, então ele será mais vulnerável que os outros aos efeitos da tempestade temporal iminente. Uma vez que Bart nasceu 1000 anos depois, ele poderia desaparecer completamente da realidade quando finalizar a história. O Flash pergunta como a história termina. O Perseguidor explica que sua moto cósmica costuma lhe alertar da chegada de seus vilões viajantes no tempo. Ele pode pressentir uma disruptura temporal que precede sua chegada. Mas semana passada, sua moto travou múltiplos sinais que explodiram seus circuitos. No começo, ele pensou que pudesse ser outra invasão armada do futuro, mas após consertar seus sistemas, foi capaz de extrair dados suficientes para aprender que alguma catástrofe está aparecendo no horizonte, vindo diretamente da força de aceleração, ou de alguém manipulando ela. O Flash e o Kid Flash pergunta como eles poderiam ajudar. O Perseguidor responde que eles poderiam ajudar ficando fora do caminho dele. O Perseguidor sai em alta velocidade de lá e logo é alcançado pelo Flash. O Perseguidor fala que só está sendo prático. Ele passou sua carreira treinando para impedir aqueles que querem mudar a história. Não há nenhuma necessidade do Flash se envolver. O Perseguidor diz que só estava informando o Flash de sua presença como uma cortesia. O Flash fala que aquilo não era uma cortesia e lembra que o Perseguidor explodiu as janelas de seu laboratório. O Perseguidor diz que alguns sacrifícios precisam ser feitos e conseguir combustível para a moto dele tem um preço. O Perseguidor aperta um botão e então sua moto começa a absorver a energia do Flash.
O perseguidor fala que vai achar os criminosos que estão ameaçando a história e vai eliminá-los. Logo em seguida, dispara na frente. O Kid Flash chega até o Flash e pergunta se ele estava bem. O Flash conta que o perseguidor arrancou sua força de aceleração. A moto dele fez isso. O Kid Flash diz que um amigo não os ignoraria assim, sem falar na destruição que ele causou. O Kid Flash fala que eles precisam fazer alguma coisa. O Flash responde que ele tem que fazer alguma coisa e manda Bart ir para casa. O Kid Flash fala que o Flash precisava de uma injeção de realidade e pergunta como ele poderia estar tão pronto a aceitar que aquele cara era mesmo de uma terra paralela. O Flash mostra um fio de cabelo que ele pegou do perseguidor quando ele tirou o capacete, tão rápido que o perseguidor sequer conseguiu perceber. O Flash diz que vai até o laboratório para fazer um teste de DNA para verificar se pelo menos a parte de versão paralela da história do perseguidor era verdade. O Kid Flash fala que vai ir junto com o Flash. O Flash diz que não. E o Kid Flash pergunta então o que ele poderia fazer. O Flash responde que nada. Ele poderia lidar com isso sozinho. O Kid Flash fala que talvez o Flash não precisasse fazer um teste de DNA, pois estava agindo igualzinho o perseguidor. O Flash diz que é melhor ele lidar com isso sozinho. O Kid Flash pergunta sobre o piquenique e se o Flash não tinha ido lá por conta dele. O Flash responde que não foi por isso, ele tem que trabalhar. O Kid Flash fala que o Flash está sempre trabalhando quando ele está por perto. O Flash responde que isso não tem a ver com ele. E o Kid Flash pergunta então para o Flash por que ele não passava um tempo com a família. O Kid Flash diz que apostava que o Flash gostaria que ele nunca tivesse voltado. O Flash responde que isso não era verdade. E o Kid Flash pergunta então por que o Flash tem agido como se fosse. Após, o Kid Flash muda sua direção e vai embora. Após analisar o fio de cabelo do perseguidor, o computador do laboratório confirma que o DNA é compatível com o de Barry Allen. Quando então, Patty aparece e fala que Barry ainda continua trabalhando até tarde. Barry pergunta o que Patty estava fazendo lá. Patty responde que estava visitando sua mãe em Keystone, quando recebeu a mensagem de Barry. Ela diz que não sabia que Barry estava de volta. Barry fala que é uma longa história. Os dois se abraçam e Patty diz que era tão bom ver Barry. Barry fala que precisava da ajuda de Patty em um caso e conta sobre o incidente do garoto elástico. Barry suspeitava que o G-Code poderia ter causado algum tipo de efeito colateral no garoto, e se ele pudesse provar isso, poderia confirmar que não foi assassinato. Mas se não puder, significa que há algum tipo de assassino lá fora que precisa ser levado à justiça. Patty diz que não trabalha mais no laboratório forense. Barry fala que Patty é a melhor analista que já conheceu e pergunta por que ela desistiria. Patty responde que queria ter uma vida entre os vivos. Todos os casos empilhados enquanto Barry esteve fora foram muito para ela. Patty diz que não pode se envolver e pede desculpas por isso. Logo depois, Barry recebe uma ligação do diretor Sang. Barry atende e o diretor Sang fala que eles têm um segundo corpo. Na cena do crime, Barry agradece Patty por ter ido junto. Patty responde que só vai dar a opinião dela e então vai ir embora. Barry e Patty analisam o corpo e o diretor Sang conta que aquele corpo parecia ser de alguém com mais de 100 anos. Porém, aquele corpo era de um aviador de 30 anos. Barry diz que isso confirmava que eles estavam lidando com alguém capaz de roubar o tempo. Barry pergunta se há alguma marca de pneu. Os detetives estranham e Patty encontra algumas marcas de pneu, mas era de apenas uma roda, talvez fosse uma moto. Um container que estava ao lado da cena do crime começa a fazer barulho. Havia alguém lá dentro. Os detetives apontam suas armas e se preparam para abrir o container. Ao abrir, eles veem que era apenas uma criança. Barry fala que não, era uma testemunha. No departamento da polícia, Barry e Patty analisam e conversam sobre os corpos envelhecidos. O diretor Sang diz que a testemunha deles já está com o juizado de menores. Barry pergunta se eles encontraram os pais do garoto. O diretor Sang responde que não. Barry pergunta o que o garoto falou sobre o ocorrido. O diretor Sang responde que o garoto não está falando nada. Patty pergunta o que eles esperavam. Aquele garoto estava lá quando a última vítima foi envelhecida até a morte. Pode ter sido alguém que ele conhecia e amava. Patty fala que Barry poderia tentar falar com ele. Barry pergunta o porquê. Patty responde que Barry sabe o porquê. Após olhar para Patty,
O garoto vai correndo até ela para abraçá-la. Patty diz que não podia se envolver. Barry fala que sabe que está pedindo muito, mas é porque sabe que Patty pode ajudar. Era óbvio que esse menino vê a ternura nos olhos de Patty. Ele vê a mesma coisa que Barry vê. Patty diz que vai até a cantina para ver se faz o garoto comer algo. Um dos detetives pergunta para Barry se ele realmente achava uma boa ideia entregar esta testemunha para uma antissocial como Patty. Barry responde que se alguém podia fazer essa criança se sentir segura, esse alguém era Patty. Em um parque, o perseguidor olha para um corpo envelhecido de uma criança. Seu tanque estava quase vazio. Ele precisava encontrar essa anomalia temporal logo. Algumas viaturas chegam no local. O perseguidor sobe na sua moto e pede desculpas aos oficiais, mas o que ele tinha que fazer estava além de suas compreensões. No laboratório, Barry analisa as marcas do pneu na cena do segundo corpo e recebe uma mensagem de Iris pedindo para ele ir para casa urgentemente. Desesperadamente, Barry corre até sua casa. Chegando lá, Barry pergunta o que estava rolando. Iris responde que era uma reunião de família. Barry pergunta se havia algo de errado. Iris fala que Barry precisava parar e se sentar. Barry pergunta se aquilo era algum tipo de piada. Iris diz que eles só estavam fazendo aquilo porque amam Barry e estavam lá porque eram uma família. Mas Barry está correndo tão rápido que vem perdendo isso. Iris fala que Bart contou o que aconteceu. Barry pergunta se era sobre o perseguidor. Iris responde que não. Versões paralelas que viajam no tempo e a galeria de vilões não são o que preocupam eles. Bart havia dito que Barry não foi ao piquenique por causa dele. Barry diz que não foi por causa disso. Iris pede para que Barry então diga a Bart o real motivo. Ela pede para que Barry se abra com ele e com o resto da família. Barry fala que não quer fazer isso agora. Tem alguém lá fora roubando décadas de vida das pessoas. Jay diz que Barry estava roubando sua própria vida. Barry responde que Jay, entre todos, deveria entender que ele tem trabalho para fazer. Jay fala que entende isso. Ele se tornou o Flash anos antes de Barry ser atingido pelo raio. Ele não só sabe como a velocidade é tentadora, mas também o quão solitária ela pode fazer você se sentir. Jay corria por um mundo de silêncio antes de Barry surgir, e ele presenciou a mudança de Barry de um homem introvertido e assombrado pelo passado para alguém que encontrou algo para correr por, ao invés de correr de. Começou com Iris, então continuou com Wally. Wally fala que também tem algo para falar. Ele não teve um pai para lhe apoiar, não até conhecer Barry. Quando era um garoto, ele admirava o Flash mais do que qualquer um, até que conheceu o namorado de sua tia, Barry Allen. Wally nunca falou isso para Barry, mas ele não tinha esperança que Barry Allen fosse o Flash. Ele esperava que o Flash fosse Barry Allen. O Flash lhe ensinou que cada segundo é uma dádiva, mas de alguma forma se esqueceu disso. Iris pergunta se Bart tem alguma coisa para falar. Bart responde que não. Barry diz para Bart que sabe que tem estado distante, mas não era por conta de Bart. Ele só estava enrolado com algumas coisas. Bart fala para Barry nem perder seu tempo agora, já que ele não tem passado qualquer tempo com ele até o momento. Barry se desculpa. Ele não quer que as coisas fiquem assim entre ele e a família. Bart diz que Barry deveria ser o Flash. Barry deveria ser a pessoa com quem ele aprenderia e admiraria. Bart pergunta por que Barry não pode ser essa pessoa e sai correndo de lá. Barry fala aos outros que vai ir atrás dele. Enquanto corre, o Kid Flash olha para trás. O perseguidor aparece e segura o braço do Kid Flash. O perseguidor se desculpa, mas diz que Bart não pertence a este lugar. O perseguidor joga o Kid Flash contra uma parede e volta a se desculpar. Ele fala que será rápido, até mesmo para o Kid Flash. O Flash aparece e impede o perseguidor. Enquanto isso, Patty analisa os corpos e encontra traços de energia neles. Talvez pudesse ser o mesmo traço de energia encontrado na marca de pneus na cena do segundo corpo. A questão é, o que é esta energia? Patty se pergunta por que estava tão centrada naquilo. Ela deixou Central City por um motivo, e este motivo é casado. A luta entre o Flash e o perseguidor continua. O Flash manda o perseguidor parar. O perseguidor fala que se ele parar, a história some. O Flash pergunta se era por causa de Bart. O perseguidor diz que Bart é uma anomalia temporal. O Flash pergunta como o perseguidor sabia. Bart é apenas um garoto. O perseguidor responde que Bart é um garoto perigoso. De volta para o laboratório,
o garoto vai até Patty. Patty pergunta se ele não havia conseguido dormir. Na luta, o perseguidor acerta o Kid Flash com seu cacetete e diz que aquilo era pela segurança da linha do tempo. Bart Allen tem que ir de volta para o futuro. De volta para o laboratório, Patty pergunta ao garoto o que ele tinha. Os olhos do garoto começam a brilhar com raios vermelhos e ele manda Patty se calar. Ele fala que isso foi mais complicado do que ele imaginou. Patty pergunta do que ele estava falando. O garoto diz que era sobre roubar anos dos outros e desbloquear os poderes escondidos adicionais ligados à sua força de aceleração negativa. Mas é hora de crescer. Ele tem uma história para desenrolar. Patty fica completamente assustada com aquilo. O Flash Reverso fala que ela deveria se considerar sortuda. Afinal, ela está testemunhando em primeira mão uma das grandes descobertas na história da humanidade. Os verdadeiros poderes da força de aceleração estão sendo desvendados diante dos olhos dela. Em breve, o Flash será removido da equação histórica dele. Enquanto o Kid Flash sofre com efeitos colaterais, o perseguidor volta a se desculpar por isso. Porém, Bart é uma anomalia, um paradoxo flutuante percorrendo a linha do tempo, e irá destruí-la se o perseguidor não impedir. O Flash segura o cacetete do perseguidor, que pede para o Flash parar. O traje do perseguidor só irá drenar o Flash e sua velocidade de novo. O perseguidor pede para o Flash também não tentar sobrecarregar os seus circuitos, afinal, ele pode armazenar tanto quanto o Flash pode gerar. O Flash fala que seja lá o que o perseguidor acha que Bart esteja fazendo, ele não está. O perseguidor diz que o Flash está errado. Mortes espontâneas como essas são precursoras do grande desastre. Ele tinha notado sinais como este antes, quando outras tragédias temporais estavam prestes a ocorrer. Tudo porque o passado, presente e futuro colidem. Bart Allen não pertence a esse lugar. O Flash fala que não é Bart quem era o visitante de uma terra paralela atacando um jovem, e diz que o perseguidor pode ser capaz de anular sua velocidade, mas ele ainda pode lutar sem ela. O Flash golpeia o perseguidor. De volta para o laboratório, o Flash Reverso fala que a força de aceleração está atada a tantas coisas quando você abre a cortina elétrica e vê do que realmente se trata. O tempo, tudo do tempo, a existência se movendo através da realidade, energia cinética, energia temporal, uma tempestade de inteligência e experiência que pode lhe conectar a tudo e a todos. Patty diz que foi o Flash Reverso quem envelheceu aquelas pessoas. O Flash Reverso responde que aquilo foi pelo avanço da humanidade, da qual ele será detentor supremo do poder e conhecimento. De volta para o combate, o cacetete do perseguidor começa a brilhar. O Flash pergunta o que ele estava fazendo agora. O perseguidor responde que não é ele que estava fazendo aquilo. No laboratório, Patty corre e o Flash Reverso fala que adora quando tentam fugir. De volta para o combate, o perseguidor percebe que estava errado. Bart não é a anomalia, ele esteve perdendo seu tempo. O perseguidor diz que sente muito. Então, ele sobe na sua moto e fala que agora ele tem que se apressar. No laboratório, o Flash Reverso diz que, para falar a verdade, roubar o tempo da linha de vida das pessoas não é tão prazeroso. Ele teve flash de suas vidas diante de seus olhos, mas talvez ele aprenderá alguma coisa com Patty graças às suas relações pessoais. De repente, o Flash, Kid Flash e o perseguidor chegam até o laboratório e confrontam o Flash Reverso. O Flash tira Patty de lá. Patty fala que foi o Flash Reverso quem matou aquelas pessoas e que ele era aquele garoto da cena do crime. Enquanto isso, o Kid Flash e o Flash Reverso travam uma batalha. O perseguidor acerta o Flash Reverso com o seu cacetete. O perseguidor diz que o Flash e o Kid Flash precisam evacuar o prédio. O Flash Reverso sabia que o perseguidor estava tentando reverter sua frequência vibracional para poder romper sua conexão com a força de aceleração. Mas quando ele terminar, tudo em um raio de 30 metros irá envelhecer ao pó. O perseguidor manda o Flash e o Kid Flash se mandarem, que ele cuidaria de Town. E é o que eles fazem. O Flash Reverso fala que não sabe quem o perseguidor é ou de onde ele veio, mas ninguém irá roubar a velocidade dele. Ninguém. Esta é a grande questão desse experimento.
O Flash Reverso carrega o perseguidor em alta velocidade e o golpeia. O capacete do perseguidor se quebra e o Flash Reverso se surpreende com o rosto dele. O Flash Reverso pergunta se o perseguidor era Barry Allen. O perseguidor diz que o que quer que o Flash Reverso esteja tramando tem que ser parado. O Flash Reverso fala: eu posso sentir isso em você e no seu equipamento. Você é de um mundo diferente, de uma terra paralela, mas você é um Barry Allen. Por toda a existência, eu fui incapaz de matar o único homem que eu realmente odeio, a não ser que eu esteja disposto a destruir minha própria linha do tempo. E não estou. Eu posso desvendar sua vida e matar seus entes queridos, mas não ele. Nunca, Barry Allen. Quem dera esse momento durasse para sempre. Mas nada dura. O Flash Reverso assassina brutalmente o perseguidor. O Flash chega até ele e o golpeia. O Flash diz que já basta, sem mais mortes, chega de desvendar mais vidas. Não importa qual seja o plano de Town. O Flash Reverso fala que isto foi apenas um experimento, um teste para fuçar nos outros poderes que Barry nem se importou em dar uma olhada, e com eles irá fazer a vida de Barry mais miserável do que nunca. O Flash Reverso diz que a mãe de Barry foi apenas o começo. Agora vem mais a seguir. O Flash Reverso corre até uma multidão e se infiltra. O Flash e o Kid Flash tentam acompanhá-lo, mas a multidão se junta em volta deles e atrapalha. O Flash e o Kid Flash voltam para o local da morte do perseguidor. E enquanto olha para os restos mortais dele, o Flash fala que sempre é derrotado quando se trata de Town. Era muito estranho assistir a sua própria morte. O Kid Flash diz que eles ainda não sabem ao certo por que o perseguidor estava lá e sobre o que ele queria avisar. O Kid Flash diz que eles ainda não sabem ao certo por que o perseguidor estava lá e sobre o que ele queria avisar. E se realmente fosse Bart? E se ele não pertencer a este lugar? O Flash responde que isso não é sobre Bart, e sim sobre Town, sobre tudo que ele roubou dele. O Flash revela para o Kid Flash que foi Town que matou a mãe dele. O Kid Flash fala que sente muito. Barry chega no laboratório da polícia e conversa com Patty. Ele pergunta se ela estava bem. Patty responde que sim, mas isso só lhe mostrou de novo o porquê ela não quer mais ficar ali. Central City é muito rápida e estranha, e não tem motivo real para ela estar ali. Barry responde que tem sim, ela pode ter um emprego tranquilo em Blue Valley, mas neste laboratório ela pode ajudar muito mais pessoas. Ela tem um dom quando se trata de cenas de crimes. Ela é a melhor analista que Barry já conheceu. Patty pergunta se então era isso, se ela deveria ficar por causa do emprego. Patty fala que não quer fazer isso parecer sobre eles, mas é que quando Barry começou no laboratório, ele era tão distante de todo mundo, tão fechado. Ela via ele obcecado com o caso de sua mãe até tarde da noite. Ela lhe ofereceu ajuda e seu olhar foi tão... Ela via aquele garoto assustado dentro de Barry. Ela queria abraçá-lo, ela queria ajudá-lo a seguir adiante, mas não pôde. Ela sabia que tinha que esperar até que o caso da mãe de Barry fosse resolvido. Pelo menos era o que ela achava. Mas isso nunca aconteceu. E ao invés de se abrir para ela, Barry se abriu para outra pessoa. Patty diz que fica feliz por Barry ter Iris, de verdade, mas ela tem que voltar para Blue Valley. Barry fala que Patty é uma mulher fantástica. Sempre foi, sempre será amiga dele. Ele espera que isso seja o bastante. E espera que ela não diga não sobre não voltar para o laboratório por causa dele. Barry pede para Patty pensar a respeito. Ela diz que vai, e então os dois se abraçam. Iris chega no local, ela cumprimenta Patty e alguns instantes depois, Barry fala que acha que eles deveriam ir agora. Iris e Barry vão deixando o local. Barry diz que pode explicar o que aconteceu. Iris fala que ele não precisa. Em uma cafeteria, Barry e Iris conversam. Iris diz que confia em Barry e o ama, por isso se preocupa tanto com ele. Iris fala que Barry está correndo para trás, está voltando a ser o Barry Allen que ela conheceu, fechado, distante, emocionalmente sozinho. Barry diz que sabe, antes de saber que foi Tawny que matou sua mãe. Antes de saber que ela morreu por causa dele. Iris interrompe e fala que Nora não morreu por causa de Barry. Barry responde que ela morreu por causa de um inimigo que ele fez. Quando se tornou o Flash, Barry não se esqueceu do caso de sua mãe, mas aprendeu a suportar e viver com isso, com a ajuda de Iris. Agora, ele sabe que o Flash Reverso é o responsável e está sendo difícil não reabrir todas essas velhas feridas.
ou imaginar. Se Tawny pode alterar a história, o que ele fará a seguir? Quem ele irá atacar? Será que ele já fez isso? Ele está planejando algo? Amanhã é o aniversário da mãe de Barry. Iris responde que sabe, e não pode imaginar o quão difícil é ter todo esse pensamento martelando sua cabeça, mas ela está lá com ele. Toda a família está. Família é para essas coisas. Iris pede para Barry não os afastar e não afastar ela. Barry pede para Iris dar para ele só amanhã, só mais um dia sozinho para processar tudo. Então ele irá recomeçar e será muito melhor. Ele promete. Feliz aniversário, mãe. Está mudando. Tudo está mudando. Agora.